Boa noite a todos e a todas que nos assistem. É com imenso prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para tratar do assunto engenharia predial, visando trazer aos síndicos, aos gestores de condomínios e todos aqueles que estão no mercado condominial informações e tudo que se torna relevante, né, para uma boa gestão condominial. Nós temos hoje a participação do Ney Menezes, ele é da Use Car Go, né? Ele vai tratar do aplicativo, ele vai apresentar para nós o aplicativo Car Sharing, é isso? Falei certo? Isso, Maurício, falou certinho. Que é uma inovação, infelizmente ainda não está na Grande Vitória, no Espírito Santo, né? Mas já está em outros estados. Nós atingimos todo o Brasil através da TV Síndico Online, do nosso grande parceiro Sérgio Craveiro. Ele hoje, infelizmente, não está podendo participar aqui, ele está fazendo um curso de síndicos, né? Ensinando ao síndico, né, a profissão, o tal do síndico profissional, aquele que todas as vezes a gente está esclarecendo aqui a importância, né, do conhecimento. Então, todos aqueles que nos ouvem são síndicos, mas não estão profissionais, podem buscar lá a parceria com o Sérgio Craveiro, através da TV Síndico Online, para se profissionalizar, para ter capacidade de fazer uma boa gestão, né? A gente insiste sempre na questão da qualidade da gestão, qualidade da manutenção predial, a importância da inspeção predial, que traz para a sua edificação qualidade e valorização, né? Temos também a presença, mais uma vez, né, do nosso parceiro, o Luiz Araújo, da Vistopred. Ele também é da Excel Engenharia, Ecopetro, mas hoje está tratando também do aplicativo Vistopred, isto é, manutenção predial, trazendo para vocês uma grande facilidade no sentido de estar gerindo, né, a manutenção predial, porque é exatamente isso que também vai dar a vocês, síndicos, o diferencial para aqueles que realmente precisam ter qualidade, né? Bom, vamos iniciar com o Ney, para que ele nos explique exatamente o que é o seu aplicativo e como funciona e quais as possibilidades da gente estar difundindo isso pelo Brasil, né? Qual é a previsão disso estar sendo expandido para os outros estados. Pois não, Ney, obrigado pela presença e fica à vontade. Boa noite, Maurício. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A Usicar Car Sharing, é uma empresa mineira, né, de sede mineira. Nós estamos há mais de 50 anos no ramo de veículos automobilísticos e, através desse grupo, foi criada a Usicar Car Sharing. É uma empresa que é um plano de mobilidade urbana, que ela vem com o intuito de realmente reduzir hoje o programa de veículos, muitos veículos na estrada, nas ruas, né? Então, é um plano de um veículo compartilhado. E hoje a gente tem um projeto bem bacana, que ele é voltado para dentro dos condomínios. A gente tem a parceria com os condomínios, onde a gente deixa um veículo 0 quilômetro dentro do condomínio, e esse veículo ele pode ser utilizado por todos os moradores do condomínio. Tudo isso feito através do aplicativo, né? E o uso dele pode ser feito através de horas. A pessoa pode alocar 1 hora, 2 horas, 5, 10, 15 horas, do jeito que ele quiser utilizar, desde que ele faça a reserva, faça o check-in e, no término, faz o check-out. Então, o plano é bem tranquilo. O veículo fica com a chave do carro dentro do carro e as portas se abrem através do aplicativo, né, via celular. A pessoa alocando o carro por hora, ela não tem o custo, que é o custo maior do combustível, né, porque o combustível ele é incluso no nosso projeto, então a pessoa paga
o valor hoje, vamos dar o exemplo de um carro hatch, seria R$ 12,99 a hora e mais 90 centavos por km rodado. Dessa condição, ele não tem custo de limpeza, manutenção, seguro, ele não tem custo de combustível, tudo isso ele vai apenas pegar o carro, fazer a reserva e utilizar, depois retornar com o carro para dentro do condomínio. Entendi. Então, só para entendimento, vocês têm um carro à disposição, mas teriam tantos outros quantos necessários para atender a todos que fizerem a reserva, é isso, né? Sim. Eu estou aqui em Alphaville, um carro estando aqui à disposição do condomínio, eu fiz a reserva, eu vou poder utilizá-lo, e aí eu tenho necessariamente que trazê-lo ao ponto de origem, ou vocês também têm a disponibilidade de outros pontos de entrega? Não, o nosso sistema é igual eu te falei, né, Maurício? O carro fica dentro do condomínio, ele é para uso do condomínio. Então, o ponto a gente sugere ao síndico que deixe conosco, né? A gente tem uma vaga à disposição. Entendi. Essa vaga a gente remarca, por exemplo, se o condomínio autorizar, a gente faz a pintura da vaga com o nosso slogan, né? E a gente coloca uma bandeirola, um wind banner, que fica ali bem visível, para demonstrar que ali é a vaga do carro. Então, a pessoa vem, faz o check-in, utiliza o carro à vontade, as portas vão abrir, né? Vai pegar, vai utilizar o carro, e no retorno ele faz o check-out naquela mesma vaga e pede para trancar as portas, e as portas serão trancadas. Entendi. Esse compartilhamento hoje já conta com carros elétricos ou ainda vocês estão na linha da combustão? Não, hoje o nosso sistema ainda é com carro a combustão. Nós tivemos até um teste com carro elétrico, mas infelizmente fica um pouco inviável, porque o consumo de bateria nos carros nossos aqui no Brasil, ele é altíssimo, né? Então, não dá para utilizar e a demora para recarregar ela é muito grande. Então, demora. Então, por exemplo, a pessoa rodou com o carro, e ela precisou de utilizar a bateria toda, que normalmente dá uma média aí de 200, 180, 250 quilômetros. Sim. Na hora que vai carregar, demora 24 horas, né, para recarregar numa bateria normal, e num carregador normal. Mas quando é num posto, demora aí, em média 6, 7 horas. Então, fica um pouco inviável para uma pessoa que fez a reserva logo em sequência, não consegue andar com o carro, e começa a gerar o desconforto, né? As pessoas não começam a se acreditar, que o carro nunca fica à disposição, você entendeu? Ok. Mas nós temos hoje os nossos carros a combustão, e assim, tratando-se do carro a combustão mesmo, com o combustível por nossa conta, né? O custo do combustível não tem, eu acredito que o pensamento é mais ou menos igual ao do carro elétrico. Ok. Quando a gente estiver fazendo a alocação, o uso, né, o compartilhamento, com períodos maiores, aí entraria a opção de se colocar o combustível, é isso? Isso. A pessoa não, a partir do momento, por exemplo, ela pode usar 1 hora, né? A gente, quando entrega o carro no condomínio, a gente coloca o carro com o tanque cheio e pede para o morador que, quando ele utilizar o carro, que ele deixe pelo menos com 1/4 de combustível, porque dá para ele ir até o posto, né? Ele chegando no posto, dentro do carro também vai ter um cartão de combustível, e esse cartão de combustível ele apresenta para o frentista, normalmente é uma rede conveniada, que é a TicketLog, normalmente o Brasil inteiro aceita esse cartão, né? Muitos postos hoje, Brasil afora, aceita esse cartão, ele apresenta esse cartão vem com a placa do veículo, ele vai ter uma senha, uma matrícula, né, que vai ser gerada para ele apresenta isso no posto e abastece. Ele pode fazer uma reserva de meia hora, se houver necessidade dele abastecer, o abastecimento é por nossa conta. Ok. O cadastro é feito através do condomínio ou vocês disponibilizam
individualmente para cada condômino? Sim, o cadastro do morador, assim que o morador baixa o aplicativo, né? O Sim. aplicativo é o Usicar Car Sharing, ele baixa o aplicativo e ele tem lá, logo embaixo tem o cadastre-se. Ele vai cadastrar, o cadastro é bem simples, ele é bem autoexplicativo, e logo no início ele pede para tirar uma foto da carteira de habilitação. Quando a pessoa cadastra com a carteira de habilitação, o nosso próprio sistema já puxa praticamente tudo que a carteira de habilitação fornece. Então já adianta bem no processo de cadastro. Ele ali só vai colocar mesmo o endereço, né, o telefone, o e-mail, e ali ele vai dar autorização se ele pode receber o nosso contato, onde a gente passa as promoções, né, promoções que a gente tem, promoções durante a semana, promoções para final de semana, pacotes novos, tudo isso é informado via aplicativo. Na primeira utilização, o condomínio, a única coisa, na primeira utilização dele, o condomínio é a única vez que a gente pede, caso ele não tenha um comprovante de endereço em nome dele, né, que é pertencente ao condomínio, né? Aí a gente pede para o condomínio a informação se realmente a pessoa é moradora. A pessoa é moradora, o condomínio autorizou, ele está apto a dirigir o carro. Tá, mas a primeira providência efetivamente seria um contrato de parceria com o condomínio, é isso? Para que pudesse você estarem iniciando o trabalho. Isso. Na realidade, a gente tem um pequeno contrato, né? Um contratozinho só da cessão de vaga, porque a única responsabilidade do condomínio é ceder a vaga para o Usicar. Cedeu a vaga, aquele espaço ali, a partir dali toda a responsabilidade civil, criminal, danos, essas coisas todas é da Usicar. O condomínio não tem nenhum prejuízo, não tem nenhuma preocupação com o carro. Custo coisa que a gente pede é só... Não vai haver. Custo para o condomínio também não tem? Não tem custo nenhum. Nenhum custo para o condomínio. Entendi. E hoje vocês, então, estão em quais estados? A nossa matriz, né? A nossa matriz é Minas Gerais, nós em Belo Horizonte, em Grande BH, e eu, nesse momento, estou em São Paulo. Nós temos aqui uma grande equipe em São Paulo já. São Paulo, nós temos espalhado já São Paulo afora. Nós temos no Rio de Janeiro e no Paraná. Ok. E a perspectiva de estar atingindo os demais estados? Já existe um planejamento? Isso. A partir de quinta-feira nós vamos estar em Salvador, nosso primeiro veículo em Salvador. Nós temos já agendado, porque a gente tem uma grande parceria, né, com algumas construtoras, como Tenda, MRV, Lugo, Tenda, MRV, tem são várias construtoras. Então, em algumas dessas parcerias, a gente segue com eles, né? Então, nós temos parceria hoje para colocar em Salvador na semana que vem e no início de agosto em Porto Alegre. Entendi. Aí a tendência, a gente espera muito, assim, do nosso próximo plano de expansão, a gente fechar o ciclo Sudeste com o Espírito Santo. Entendi. E para isso, vocês ainda criam aqui parceiros ou esse planejamento vem com uma equipe própria? Esse serviço vem com uma equipe própria de vocês? Normalmente, em todas as cidades, a gente monta a estrutura, né? A estrutura global, né? É lógico que isso depende muito do volume de condomínios que a gente começa a operar. Em Salvador, a gente vai estar trabalhando através aqui de Belo Horizonte, que é a nossa matriz. O operador aqui de Minas vai estar dando esse primeiro suporte. Então, normalmente, a gente monta uma estrutura com parceiros, né, para atendimento no sistema de limpeza, de manutenção, de manter o carro sempre bem organizadinho. No caso até mesmo de furar um pneu, a gente tem a pessoa que vai dar esse suporte, uma bateria, que às vezes uma lâmpada ficou legada. Então, a gente monta a estrutura com parceiros, primeiramente, né, para não deixar o carro ficar assim,
sem esse aparato, mas aí, com o acontecimento das coisas, a gente começa a montar a estrutura na região. Ok. Seria similar, para que todos possam entender com mais facilidade, seria similar a uma locação, né? Por exemplo, quando eu chego no aeroporto em São Paulo, pego uma locadora, pego o carro, ele está à minha disposição, eu vou usar e vou devolver à locadora. Vocês estão dando uma facilidade a mais no sentido de que todo essa tramitação em termos de aplicativo ela vai ter uma óbvia redução de burocracia, né? E também vão estar à disposição, não em aeroporto, mas estar à disposição dentro do condomínio. Basicamente, seria isso. É isso aí, justamente. A ideia nossa é justamente ter uma locação, né, ter um veículo disponível para que o morador não precise sair de casa, gastar com o Uber para sair, para ir no aeroporto, ou então nas lojas de locadora para buscar o carro. Não, o carro está na porta do condomínio, dentro do condomínio, né? Pronto para ele usar. Ok. A questão de seguro também está embutido dentro do custo que ele vai estar sendo cobrado dele, não é isso? Da mesma forma que toda locadora só faz com seguro. É isso? Isso, justamente. Tá. O uso dele normalmente é de forma, pela experiência que vocês têm, onde vocês estão atuando, é de forma esporádica? O condômino, né? Ele utiliza ele de forma esporádica, ou aonde vocês estão atuando já se tornou como hábito, né? Quer dizer, você já tem aquela mentalidade do americano lá de Nova York de que ter carro é desnecessário, né? São Paulo também já tá indo nessa linha, né? Você tendo opções outras que não precisa ter o carro, o custo do carro muito alto, ele já se torna um hábito frequente. Seria isso? Isso. Maurício, hoje eu chego a te dizer que aqui, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui em São Paulo, que você falou e falou com muita propriedade. Aqui em São Paulo, acontece muito dos moradores hoje ter adotado o nosso sistema. Nas visitas que fazemos aos condomínios, que a gente faz as ações em finais de semana, né, apresentando o projeto, logo quando o carro é estacionado na garagem do condomínio, a gente faz um grande evento, leva brindes, faz a apresentação do carro, levamos panfletos, e coloca o morador no ponto de usar. E a gente recebe relatos, eu mesmo, num evento que eu tive aqui em São Paulo, o morador falou comigo assim que ele e a esposa moravam home office e ele estava vendendo o carro da esposa para utilizar o nosso carro. Eu tenho condomínios hoje que já tem 3 carros, para você ter uma ideia da quantidade de uso que tem dentro de condomínio. Condomínio, nós temos carros que eles rodam 24 horas por dia. Termina uma locação, entra outra. Termina uma, entra outra. E assim sucessivamente. Ok. Existe, por parte da Used Car, um mínimo de unidades para esse condomínio ser viável? Ou como é que vocês fazem essa avaliação, né? Pois não. A nossa avaliação hoje, perdão, Maurício, a nossa avaliação, a gente pede um número de unidades, no mínimo de 150 apartamentos, né? Porque a gente fez aí uma média e sim, já tem um estudo em cima disso, em cima de ser, no mínimo 150 apartamentos, e aí é o infinito, né? Hoje nós entregamos aqui em São Paulo, no mesmo condomínio, que tem 1.808 unidades, lá o síndico já pediu de cara 2 carros, porque vai ficar um em cada portaria, e sabe que lá vai dar resultado. Então, hoje, nossos estudos, né, demonstram que a unidade mínima teria que ser 150 apartamentos. Ok. Bom, alguma informação a acrescentar, Ney, que eu não tenha percebido aqui, ou que seria importante para a gente poder
frisar bem e explicar bem para as pessoas que nos assistem? Não, Maurício, eu acho que aqui ficou bem explicado, né? Vou estar sempre à disposição. Qualquer pessoa que quiser entrar em contato conosco, até mesmo o pessoal de Vitória. A gente já tem um processo de expansão bem elaborado para várias cidades do país. A Usicar, igual eu falei, ela tem essa intenção, né, desse plano de mobilidade, de levar um benefício para dentro do condomínio. Eu já tenho hoje alguns síndicos que se tornaram parceiros e têm em seu portfólio a Usicar como parceira, né, apresenta isso aí como um portfólio para um novo negócio que ele for apresentar aí numa ideia de concessão de novos condomínios. Então, a gente monta sempre uma parceria boa com os síndicos, né? Os carros são carros novos, toda manutenção, toda despesa do carro, toda feita conosco. A gente troca sempre figurinhas, né, com o pessoal do condomínio. Nós temos hoje, para viabilizar para o morador, né, porque você fala assim, tem um plano de 12, a hora 12,99, mas se eu for usar muito, eu tenho algum desconto? Tem. Eu tenho planos hoje que a pessoa pode fazer, por exemplo, eu tenho um plano de 60 horas que ele compra no decorrer do mês, que ele pode usar esse plano no decorrer do mês, a hora sai a R$ 4,89, para você ter uma ideia, entendeu? Então, ele pode comprar esse plano de 60 horas, diluir isso 1 hora por dia, ou então 2 horas por dia, ele tem 30 dias para usar essas 2 horas. Você entendeu? E como ele paga, Ney? Vocês têm... o condomínio está envolvido nisso, esse pagamento é direto a vocês, é isso? Não, é tudo Quando feito conosco, né? Ele já define essa forma de pagamento. Isso, ele pode pagar via cartão de crédito, ele pode pagar via Pix, ou ele pode fazer um sistema que a gente chama de depósito em carteira. Okay. Eu tenho uma média hoje que eu vou usar uma média de... Eu não tenho cartão de crédito e eu vou usar uma média de R$350 no decorrer do mês. Ele faz um depósito na conta desses R$350 e vai ficar separado para ele utilizar isso aí no decorrer do mês. É mais ou menos como o tag, né? Aquele tag de passar em pedágio, né? Você bota o crédito, vai utilizando, o seu crédito vai acabando, você recompõe ele e segue em frente. É isso? Justamente, Maurício, isso aí. Foi bom você ter comentado sobre a questão do plano de mobilidade, né? Para efeito de Grande Vitória, ainda a gente tem muita dificuldade nisso, porque por mais que o poder público insista na necessidade, né, de um plano de mobilidade, de se ter um melhor uso, né, um uso mais racional do transporte, mas a gente observa que, para nós aqui, ainda nós não temos a opção de termos esse transporte de qualidade, né? Porque, obviamente, a pessoa que tem carro só vai deixar de usar o carro para poder usar um transporte opcional, né? Que é o caso de vocês, que estaria beneficiando toda a coletividade com um plano de mobilidade, se, obviamente, ele tiver um transporte adequado que lhe dê mais ou menos a mesma conforto que ele tem, né? E como a gente não tem metrô, a gente não tem uma qualidade de transporte coletivo adequado, o que se vê hoje, infelizmente, a necessidade de você ter o carro para poder se deslocar, né? Então, esse aplicativo seu, ele vai dando aí, principalmente a nível de Espírito Santo, quando vocês estiverem aqui, vai estar dando essa opção, né, de mobilidade que o governo até hoje ainda não conseguiu nos fornecer. Seria mais ou menos isso, né? É isso. Maurício, hoje, para você ter uma ideia, se ele pegar um carro, fazendo esse plano hoje, por exemplo, que eu falei de 60 horas, ele tem 1 hora, ele vai, por exemplo, eu acredito que de Vitória a Guarapari, né, vamos dar um exemplo assim, eu acredito que
Ele vai sair de Vitória a Guarapari e vai voltar, vai levar, por exemplo, ele vai levar a esposa e vai buscar a esposa a R$ 4, o preço do ônibus, né? É o preço da Sim. lotação. E vai com ela ali no carro, com o ar-condicionado ligado, um carro limpinho, cheiroso, um carro novo. Um Novo, né? custo, é um custo Melhor baixo. marca. Eu sempre ouvi essa máxima, né? A melhor marca de carro é o carro novo, né? O carro novo, Sendo novo, justamente. ele não vai estar te deixando na mão nunca, né? Isso aí, justamente. Mas eu agradeço a sua disponibilidade. Fica aí a sugestão aos síndicos do nosso estado, né, da Vitória, Vila Velha, né, onde a gente tem um volume maior, a estimativa aí de 8.000 condomínios, né? Obviamente, com essa quantidade de unidades, a gente não estaria falando de todos, mas obviamente nós temos uma quantidade grande de condomínios que estão nesse número mínimo que vocês têm, né? E aí nós temos condomínios fechados que também estão com essa quantidade aí, que seriam bastante importantes. Condomínio fechado, no caso de residências, né? Que estariam também dentro dessa mesma linha que vocês atuam. E aí fica a sugestão aos síndicos. O seu contato está aí passando, que é o Instagram, né? A Leonita vai isso. Obrigado, Leonita. Colocar aí para a gente, @usecar.carwashing. Carshare, desculpa. Isso. Então, agradeço a sua participação. Já aproveitando para fazer um link para o Luiz, ele estava comentando aqui há pouco, antes da gente entrar no ar, que nessa linha de aplicativo, né, nós vamos precisar, dentro em breve, ou já precisamos hoje, né, de um aplicativo que englobe todos os demais aplicativos, né, para você não ter que ficar saindo e entrando de aplicativo em aplicativo. Então, a equipe lá da Vistopred, né, que desenvolve aplicativos, já está começando a pensar nessa linha, para que a gente possa dar maior comodidade aos condôminos, né, àqueles que estiverem utilizando os aplicativos do dia a dia, né? Porque é sempre um incômodo, né? Sai do Instagram, entra no WhatsApp, volta para o telefone convencional. Se você tem sempre que ficar entrando e saindo, se você tiver uma forma de estar dentro disso tudo e não precisar ir e voltar, eu acho que seria o ideal, correto, Luiz? É essa a ideia? Boa noite a todos aí. A ideia que a gente estava mais ou menos conversando, né, é ter quase que um aplicativo que tem todos os seus aplicativos, né? O nosso amigo aí do carro, que eu achei a ideia sensacional. De fato, aí ele tem um aplicativo Vistopred, tem outros aplicativos hoje no condomínio, e aí você pode estar usando tudo dentro de uma plataforma só, né? Quer dizer, todo serviço que vai ser prestado por aplicativo, você poderia ter uma plataforma única para isso. Mas a ideia está andando aí, a gente chega lá. Ok. Bom, com relação à manutenção predial, né? Nós já falamos algumas vezes sobre isso, mas a gente repete sempre. Explica para a gente, Vistopred, solução em gestão de edificação e vistorias, né? Traduz isso de forma a que o síndico possa entender qual a importância disso para ele, Luiz. Senhor, a importância já o síndico já tem a sua gestão e ele sabe já, né? A proposta nossa não é nunca tentar aqui ensinar como é que ele vai fazer a gestão dele, achar que a gente vai dar aqui uma solução mágica para a gestão. Cada condomínio, cada síndico tem sua gestão particular, né? Um gosta mais de lidar de um jeito, forma de gerir o condomínio, né? Isso aí. O aplicativo ele entra só para agilizar os processos, deixar o processo digital e menos burocrático, né? Como nosso amigo estava falando, você pode ali locar o carro dele com um simples clique, loca, sai de carro, volta, faz o check-in, faz o check-out. O síndico, por exemplo, pode fazer isso no nosso aplicativo com as questões de manutenção, quer dizer, saber se o funcionário chegou, se o funcionário
cumpriu aquela tarefa, se ele fez check-in da tarefa, fez check-out da tarefa. Você pode começar a gerenciar as tarefas, descobrir quais as tarefas você acaba tendo mais demanda. Né? Uma das grandes dores dos síndicos, ele manda fazer o mesmo serviço 10, 15 vezes, e obviamente durante o dia, naquele corre do condomínio, ele não percebe que ele está mandando tantas vezes fazer aquela ação. Né? Porque acaba entrando automático, quer dizer, troca a lâmpada lá do sexto andar que queimou, troca a lâmpada do sexto andar que queimou. Daqui a pouco ele nem fala mais, ele pede ficar, troca a lâmpada, ele já não lembra mais o andar. Então, isso o aplicativo vai fazer essa gestão aí, tanto nas pequenas coisas de vistoria, né, para o próprio síndico conhecer o prédio dele com um pouco mais de particularidade e direcionando qual é a área que ele tem mais déficit, né, quanto, obviamente, ajudar na manutenção e saber exatamente aonde ele deve gastar mais energia e onde ele pode esperar um pouquinho para equalizar melhor isso. Uma das grandes funcionalidades do aplicativo, né, é que você pode inserir nele todo a inspeção predial, né? Isso vai fazer o registro de todas as condições efetivas de manutenção da edificação, né? E você ter isso arquivado em nuvem, ter isso documentado, de forma com que sai uma administração, entra outra, nada disso é perdido, né? Eu acho que essa é uma das melhores qualidades, né, funções desse aplicativo. Seria isso, né, Luiz? Sim, quer dizer, agora a gente consegue colocar dentro de um sistema de nuvem, né, que pode ser acessado de qualquer aparelho, seja um celular, seja no próprio web, seja num tablet, quer dizer, você tem N plataformas aí, você pode estar acessando esses documentos e ter os documentos de vistoria, os projetos, as atas, quer dizer, você consegue fazer agora um pacote de documentos que envolvem a edificação, transformando ele todos em digital, tendo acesso à hora que você precisar desses documentos, liberando ou não liberando acesso para determinado, que a gente sempre chama de ator aqui, quer dizer, funcionário, talvez de administração, possa ter acesso, outro tipo de funcionário, só a parte dele, né? Você vai abrir, por exemplo, uma obra no condomínio. Você pode colocar toda a documentação daquela obra dentro de uma determinada pasta, que ali você dá acesso a um funcionário ou a quem vai fazer a fiscalização, o gerenciamento da obra, mas ele não tem acesso aos demais documentos. E depois você tem isso de forma global ali. Então, de fato, a organização dos documentos, quando você abre o aplicativo, né, acabou de cadastrar uma edificação. As primeiras abas que tem ali são a aba fornecedor e os documentos, né? São as duas coisas mais utilizadas, né? Se o condomínio tiver, né, obviamente a grande maioria não tem, e a gente insiste muito para que isso aconteça, todos os projetos da edificação, eles podem estar dentro do aplicativo, né? Em si, havendo necessidade de consulta, você, através do aplicativo, também vai fazer essa consulta, não é isso? Exatamente. O aplicativo ele funciona como um grande arquivo, né? A gente não quer inventar nenhum tipo de sistema. Então, a gente já cria o sistema dentro do que já é intuitivo. Então, você pode, dentro da pasta documentos, criar pastas projeto, que é a pasta manual do usuário, que é a pasta vistoria, e dentro dessas pastas criar a vistoria de entrega, a vistoria preliminar, a vistoria continuada, os documentos de projeto de arquitetura, projeto estrutural. Então, você consegue organizar isso, e, obviamente, tem todas as ferramentas de busca depois que auxiliam, mas você consegue organizar de forma a achar mais rápido, e o principal, né, digital, né? Eu posso, inclusive, agora enviar para um prestador de serviço aquele projeto, ou dar o acesso só naquela pasta específica. Eu posso criar uma pasta, como eu disse, né? Eu vou estar agora fazendo um projeto de fachada aqui, de recuperação da minha fachada. Então, eu crio uma pasta de recuperação de fachada, copio os projetos de interesse para dentro dessa pasta e dou acesso ao profissional que vai trabalhar na fachada, ou a própria equipe do condomínio que vai fazer comissão de obra, o gerenciador, né? Sei lá, se outra engenharia vai fazer a gerência da obra. Ele dá acesso a essa pasta para você. Então, fica fácil de manipular os documentos. A pessoa não consegue copiar, mas consegue acessar, consegue abrir, consegue utilizar de forma consciente, né? Ok. Paralelo a tudo isso, nós temos um relatório que ele é fotográfico, vídeo e áudio, né?
o gestor, né, o síndico, ou aquelas pessoas que ele designar como que vão utilizar o aplicativo, ela vai poder estar relatando, constatando e conferindo todas as patologias, todas as necessidades do condomínio, as questões de manutenção, se há vazamento de gás, se não há vazamento de gás, se o extintor está na hora de se fazer a manutenção, não está na hora de se fazer a manutenção, isso tudo através de um relatório fotográfico ou vídeo, né? E também documentando e sendo lembrado dessas datas, né? Tendo essa informação precisa para não ficar tendo que buscar papel, rebuscando contabilidade para poder comprovar esse ou aquela manutenção, não é isso? Exatamente. Uma grande vantagem, como você trata com as vistorias ou os laudos, relatórios que você vai fazer no seu dia a dia de forma digital, você acaba agregando algumas funções que no papel a gente fica limitado, né? Que é, por exemplo, a gravação de um áudio contando um problema que você viu, ou até explicando que esse problema é recorrente. Daqui a um ano você escuta aquele áudio, você está claro na sua cabeça toda aquela história que foi contada. Ou um vídeo, né? Um vídeo de um vazamento, você consegue fazer um vídeo de vazamento, mostrando onde está o ponto de vazamento, onde não é. E isso vai para dentro daquele relatório, que obviamente depois serve como prova, serve como saber, já foi consertado aqui uma vez, vai ser consertado de novo. Ora, bolas, o conserto não foi bem feito. Então você consegue agora determinar as causas, que numa foto às vezes não é tão preciso, né? Então você ganha um plus de trabalhar dentro do mundo digital, né? Com isso tudo, o aplicativo também tem uma inteligência artificial, né, que ela pode estar comparando os diversas patologias no sentido de indicar a necessidade de uma atenção maior para aquela situação. É isso? O aplicativo da Raiz ele já sai com a inteligência artificial e a gente usa ele em 2 campos distintos, né? Como o nosso foco é engenharia, a gente acaba focando muito dentro dessa área, então o aplicativo ele já tem alguns bancos de dados de patologias mais comuns, e toda vez que você tira foto, faz um registro ali de vídeo, principalmente vídeo e foto, né? Ele consegue identificar algumas patologias e já te alertar para isso, já preencher, por exemplo, uma legenda, que facilita o dia a dia ali de quem está fazendo a vistoria, né? Seja o síndico, seja o próprio profissional da engenharia. Além disso, a gente tem a tecnologia da inteligência artificial auxiliando nos problemas recorrentes, né? Eu dei o exemplo aqui da lâmpada do 6º andar que queima dia sim, dia não. A inteligência artificial vai perceber isso, tá? E vai começar a gerar um push de notificação para o síndico, para o gestor ou para o pessoal de manutenção. A estatística que está aumentando. Eu tenho a queima de lâmpada de 3 lâmpadas por mês no condomínio como um todo. Só no 6º andar queimam 2. Tem um problema aqui no 6º andar. Vamos verificar aqui, chamar o eletricista. Com isso, você vai reduzindo a sua manutenção e prevenindo, né? Não espera o problema acontecer, estourar lá a fiação, porque tinha um problema de fiação, ou problema de fogo no prédio, né? Botar fogo no prédio, como a gente já viu em alguns casos, e você consegue antecipar. E, obviamente, como o problema começa pequenininho, você consegue detectar ele pequenininho, o custo também é pequenininho. Se o problema vai se prorrogando, o custo vai ficando alto e as manutenções vão ficando cada vez pior. Ok. Também, como grande aliado aí do síndico, você tem o cadastro tanto dos seus fornecedores quanto dos seus prestadores de serviço, não é isso? Você precisou fazer uma cotação de uma obra, você precisou fazer a cotação de uma recarga de extintores, né? Dentro do próprio aplicativo, você já pode disparar todas essas solicitações, receber a proposta dos seus prestadores de serviço, né? E, com isso, facilitar muito a tramitação do dia a dia do síndico, do gestor, não é isso? Exatamente. A gente funciona com cadastro geral de fornecedores,
Quer dizer, todo mundo que um dia cadastrou ali um prestador de serviço ou um produto que ele utiliza no dia a dia, isso está no cadastro geral de fornecedores, quer dizer, todo síndico que passa a usar o aplicativo Vistopred tem acesso a esse cadastro geral, e ele, obviamente, mas aqui não tem o aplicativo para cadastrar. Então, ele pode colocar o aplicativo, agora todos os síndicos passam a ter acesso também a esse cadastro geral, e ele pode cadastrar no dele. E a partir dali, ele consegue entrar numa plataforma que ele começa a selecionar serviços, né? Por exemplo, eu quero agora comprar lâmpada, né? O tal do sexto andar aqui não me deixa em paz, que a lâmpada queima o tempo todo. Então, agora ele vai lá e pede para cotar lâmpada. Então, vai aparecer uma lista de empresas que vendem lâmpada. Tá? E essas empresas vão ser qualificadas pelos próprios síndicos. Então, você pode escolher, não, eu quero cotar com as 3 primeiras que têm os melhores índices de avaliação. E aí ele cota só com essas 3, 4, 10, quantas ele quiser. Ele só clica num botão, ele falando que quer cotar, diz, obviamente, qual é o objetivo da cotação. Se ele aproveitar o push de notificação, no próprio push de notificação, tá lá, comprar lâmpada, né? A inteligência artificial verificou que vai ter um consumo maior de lâmpada do que tem no estoque dele. Então, ela já vai mandar um aviso. Ele pega esse aviso, transforma em cotação e seleciona quais os fornecedores que ele quer enviar, envia para o fornecedor isso e já volta em forma dele só dizer que sim ou que não, tá? Ok. Ele pode também cadastrar, aproveitar o banco de dados do aplicativo, né, que já existe, e pode também cadastrar aqueles fornecedores dele que estão lá dentro, correto? Não há necessidade de ficar atrelado esse ou aquele fornecedor, não é isso? Isso. E os fornecedores, muitos síndicos perguntam para a gente, os fornecedores é um cadastro independente, tá? Os fornecedores fazem cadastro com a gente, sem custo. Essas tramitações de cotação, elas são direto com o condomínio, não passam pela Vistopred, tá? É um contato direto, quer dizer, a maioria, o próprio cadastro fornecedor, se você clicar, por exemplo, no número do fornecedor, você liga direto para o fornecedor, quer dizer, não tem ninguém aqui atravessando o serviço. É a comunicação direta, para dar agilidade e velocidade no processo. Agilidade e transferência, né? Porque a gente sabe que a gente que lida dia a dia com condomínio sabe que tem sempre alguém querendo levar vantagem. E aí o síndico vai eliminar todos os atravessadores que estão no meio do caminho, diminuindo assim o custo do condomínio, né? E ele também vai poder qualificar esse prestador de serviço, esse fornecedor, não é isso? Avaliando a qualidade de serviços, né? Quem usa, por exemplo, o Uber hoje sabe perfeitamente que quando você acaba de usar, chega para você a mensagem para você dar nota àquele prestador de serviço que ele fez. O objetivo também tem essa função no aplicativo Vistopred, correto? Correto. A ideia é que a gente pare, né, ou pelo menos consiga melhorar essa condição da gente fazer o orçamento e sempre buscar o menor preço a qualquer custo, pagando muitas das vezes com a falta de qualidade. Então, você pode sim buscar o melhor preço dentre os 3, 4, 10 melhores que mais atendem ali aquela gama de condomínios que estão dentro do aplicativo. Ok. Planejar também as vistorias, checklist, tudo isso ele vai ter dentro do aplicativo, né? E o objetivo final, uma vez que nós estamos falando de comprovar a qualidade dos serviços, né, dos prestadores, mas também o condômino ele vai ter a possibilidade de poder verificar dentro do aplicativo a qualidade da manutenção da edificação dele. Isto é, a gente vai ao final de tudo isso, né, nós vamos poder ter, através do aplicativo, uma qualificação da qualidade da edificação, mais ou menos como se tem hoje através dos eletrodomésticos, né? Quando você vai contratar ou comprar um eletrodoméstico, você tem lá a eficiência dele. E isso, obviamente, ao final vai dar condição de uma melhor valorização do empreendimento, não é isso? Exatamente, Cioto. A ideia dessa... Quer dizer, hoje o aplicativo já conta com checklist de qualificação, tá?
que ele já faz uma pré-qualificação, mas essa qualificação, como eu disse no início, é para dar, vamos dizer, nortear as ações do síndico, né? Mas aí, mais para frente, vai entrar de fato a qualificação, que é sobre a eficiência. Hoje, já tem vários condomínios que já tem o selo de eficiência do Inmetro quanto a eficiência energética, né? A ideia é buscar eficiência estrutural, eficiência de vedação, né, do sistema de impermeabilização, buscar para todos aqueles sistemas que já conhecidos nossos da área de engenharia, a qualificação, quer dizer, a eficiência desse sistema. E aí, com isso, a gente vai poder mostrar qual são a deficiência que ele tem em determinado sistema. E aí ele pode corrigir essa deficiência e melhorando gradativamente a qualidade do edifício. Quando você, morador, tem acesso a esses dados, né, esse acesso normalmente se dá pela nossa linha do tempo, que a linha do tempo ela tem o objetivo de dar transparência à gestão do síndico, né? A gente costuma muito participar de AGE e o síndico diz, mas eu não fui informado disso, mas eu não sabia disso, né? Obviamente tem lá a reunião que foi informado disso, mas talvez você não pôde ir ou não quis, mas se você tiver acesso ao aplicativo, você vai saber o dia a dia da gestão, o que está acontecendo, os pontos mais importantes. Então, através dessa transparência, junto com a qualificação, você pode estar provando para o seu comprador que o seu edifício é, no mínimo, com uma eficiência superior ao edifício A, ao edifício B ou C. E com isso, qualificando também a manutenção predial, né? Porque você tendo uma boa qualificação uma boa manutenção predial, você tem um prédio valorizado, você tem uma vida útil maior e maior valorização da sua edificação, né? Lembrando sempre que esse acesso desse ou daquele morador, ele está sempre limitado aos itens que forem permitidos, né? O síndico vai definir quem tem acesso a quê, né? Não é isso, Luiz? Exatamente. Dentro dessa ótica aí que a gente está falando, o síndico vai escolher qual grupo que ele vai passar determinada função, né? O aplicativo ele tem vamos dizer, que a gente chama de uma linha geral, tá? que é a linha do tempo, que faz toda a marcação, como se fosse uma espécie de um grande extrato bancário, tá? Quer dizer, toda a ação que o síndico coloca dentro do aplicativo ela é registrada lá. Tá? E também tem a linha do tempo de determinadas tarefas, né? Contratamos aqui uma obra de parte elétrica do sexto andar, vamos pegar o sexto andar de Cruz. Então, aquela linha do tempo, a contratação, a escolha da empresa gerenciadora, a escolha do fiscal, a escolha do material da empresa, isso tudo vai ficando registrado numa linha do tempo de cada ação que foi feita. Ou seja, leva muito mais transparência e aí dentro da ótica, além de levar qualidade e elevar o custo de venda, né? Quer dizer, melhorar o custo de venda aí da edificação, a gente reduz custo de manutenção. Porque agora também, mais lá na frente, a inteligência artificial vai ver, peraí, você fez uma obra X no andar X e custou tanto. Agora você fez uma que custou mais barato. Vamos verificar o que foi aqui. Será que não foi empresa contratada? Né? Isso a inteligência artificial faz de forma muito rápida e muito simples para a gente, com ferramenta estatística. E você consegue afinar aqui, afinar, e ter agora um custo mais baixo de manutenção. Que num primeiro momento, quem eventualmente não quer vender a sua unidade e não quer uma mega valorização do patrimônio, quer pelo menos que ele tenha a melhor qualidade possível com o menor custo de taxa, né? Ok. Bom, nós temos uma novidade aí, pelo que você estava me dizendo, que é o quadro de aviso, né? Explica para nós o que é exatamente esse quadro de aviso. O quadro de aviso, a gente já tinha ideia dele mais ou menos quando a gente lançou o aplicativo, mas a gente tinha, vamos dizer assim, outras demandas que a gente achava tão importante quanto o quadro e fomos dando foco nele. Mas, para nossa surpresa, quando a gente agora implantou o quadro de aviso, eu acho que ele acabou fazendo mais sucesso que as demais, né? O quadro de aviso, como o nome diz, é um grande quadro de aviso que você pode estar avisando que amanhã vai ter interditado determinada área, que o elevador tal vai passar por manutenção e não pode ser usado, né? E aí você cria grupos, né? Por exemplo, eu tenho um grupo de moradores. Então, por exemplo, do bloco A. E o elevador do bloco A vai ficar parado de 2 às 3. Eu vou lá e aviso isso no quadro de aviso. Então, agora todos os moradores estão avisados, né? Agora, eu sou morador e descobri que a lâmpada do meu corredor está queimada. Eu vou lá e também coloco no grupo de aviso.
Perfeito? Agora, obviamente, tem assuntos, por exemplo, que são assuntos administrativos, né? Da onde eu vou comprar a lâmpada, eu não vou trocar. Aí você pode criar um grupo onde só tem o pessoal da administração e criar aquele quadro de aviso para aquele grupo, tá? E dentro desse quadro de aviso, a gente tem alguns botões de acesso rápido para, por exemplo, gerenciar uma manutenção. Você abriu a porta da escada e a porta da escada caiu, perdeu ali um pedaço. Opa, você vai lá no grupo de aviso e alerta isso. Isso vai fazer um alerta rápido para o pessoal de administração, para que eles tenham que correr. Então, você tem níveis de alerta, né? De urgência. Níveis de urgência para isso. Tá? Todos os de tal maneira, você traz agora o usuário para fazer parte da manutenção do prédio, ou seja, para alertar o síndico sobre algumas coisas, sem ter que ficar atrapalhando os outros, né? O pessoal faz isso de forma um pouco intuitiva com grupo de WhatsApp e tal, mas aí você avisa uma coisa para 300 pessoas que não tem nada a ver com isso, ou que não quer ver. Daqui a pouco você não olha mais o grupo e a eficiência do grupo acaba. Assim não, é um grupo focado para a manutenção. E aí você pode criar grupos para falar sobre assunto financeiro, sobre assuntos gerais do condomínio, tá? Dentro desses quadros, o que o pessoal tem usado muito é o quadro, por exemplo, para poder agendar áreas comuns. Agendar academia, hoje, né, tem o quadro da Covid, tem esses agendamentos, agendar o salão de festa. Então, você dentro do grupo, você cria o grupo e lá você faz o agendamento, tá? Então, tem facilitado muito também o dia a dia do pessoal. Ok. Leonita, por favor, coloca isso. Esse é o endereço da Vistopred, correto? Esse é o contato. E, Luiz, para aqueles síndicos que querem conhecer o trabalho, né? Como é que eles fazem? Explicam. Conhecer o aplicativo, como é que ele se intera, como é que ele pode ter esse primeiro contato com o aplicativo? O aplicativo hoje ele está na Play Store, ele pode ser baixado lá de forma gratuita, tá? Tem que fazer um cadastro simples também, você vai fazer o cadastro só do seu e-mail e o contato inicial. E a gente vai pedir, para o caso dos síndicos, né, que ele mande a ata de nomeação, tá bom? Para comprovar de fato que ele é síndico. Mas caso você queira testar e você não é síndico, não, peraí, Luiz, mas eu quero testar, quero ver se funciona, para depois aplicar aqui no meu condomínio, ou eu já quero ter, para quando o meu condomínio ter, eu poder lá na AGE reclamar por que não tem, você pode baixar como proprietário. A gente tem algumas pessoas que baixaram como proprietário e, por exemplo, faz a vistoria, alugou um apartamento e faz aquela primeira vistoria, faz pelo aplicativo. Quando daqui 1 ano, 2, você sair, você tem lá a primeira vistoria no aplicativo, faz a última, você está todo regularzinho, tá? Porque o aplicativo gratuito ele libera o número de vistorias. Então, você pode ser como proprietário. De repente, o seu outro aí está na casa. Pô, eu não vou chamar o síndico, mas a minha casa eu também preciso fazer manutenção. Então, você baixa o aplicativo como proprietário, gratuito. Tá? A versão gratuita atende, tem todas essas ferramentas que eu falei, com algumas limitações de quantidade, mas, por exemplo, uma casa, ela atende perfeitamente. Então, você pode planejar suas manutenções da sua casa também, não só do condomínio, porque a gente está falando eventualmente das edificações, né? E fazer esse planejamento todo dentro do aplicativo, de forma que ele vai te lembrar que daqui a 1 ano tem que trocar o rejunte que você trocou nesse ano, que de fato você pode relatar lá para ele todos os problemas que estão encontrando de falta disso, falta daquilo, contratar prestadores de serviço, você vai ter o cadastro fornecedor na sua mão. Eu preciso agora de um piscineiro, vai estar lá o piscineiro, você contrata pelo aplicativo, você vai poder avaliar ele, tá? Isso a gente tem lá de forma gratuita. Ok. E em quais localidades ele estaria disponível hoje, Luiz? Hoje a gente não tem restrição, a gente não está com barreira geográfica, tá? Como ele é 100% online, né? Eu não tenho problema nenhum. Como o nosso amigo falou, o dele também deve ser assim. Os aplicativos hoje têm essa premissa de ser bem intuitivo, de não ficar deixando nenhuma margem para a gente ficar, e agora não sei o que fazer. E assim mesmo a gente tem os tutoriais, tem os canais de comunicação direto com a Vistopred. Qualquer dúvida, a gente consegue sanar essas dúvidas e explicar rapidamente as funções que mais você usa. E o aplicativo tem a vantagem que você refaz, né? Hoje, acho que se a gente falasse isso há 5, 6 anos atrás, era um pouco mais complicado. Mas hoje eu acho que dificilmente quem não convive pelo menos com 3, 4 aplicativos todo dia no mínimo, né? Sim. Ok. Alguma coisa a mais, Luiz, que você queira acrescentar para que os síndicos possam estar
verificando, entrando, acessando, conhecendo? Não, é ir no site, né, e baixar na Play Store. O que eu falei, você pode... a maioria dos sítios começa, de fato, com a versão gratuita, vai testando, vai pegando sensibilidade ali com o aplicativo, e depois acaba entrando em contato com a gente, fechando, né? Os valores são bem baixos para os condomínios. A nossa ideia é massa, não ganhar dinheiro de um condomínio, e sim da gente ter uma massa de condomínios gerando essa eficiência, gerando essa qualidade dentro das edificações, tá? Esse é o objetivo principal do aplicativo. E testar, né, gente? Todo mundo que testa, graças a Deus, tem gostado bastante. A gente, de vez em quando, está criando novas funcionalidades, né? Porque as funções, muitas das vezes, tem funções aqui que são boas para o condomínio A e o condomínio B quer a mesma função. Quando isso começa a ser uma demanda de vários envolvidos, a gente vai lá e cria essa função também de forma natural, e aí quem já está pagando tem direito à função, e o gratuito muitas das vezes testa também. Então, esse ou aquele síndico pode ter a opção também de ter alguma função que possa ser exclusiva dele, ou possa lhe atender alguma particularidade que ele tem e os outros não têm. Seria isso, né? Sim, sim. A gente hoje a gente está em torno de 50 funções no aplicativo, tá, senhor? A gente tem ainda umas 15 que elas estão com o pessoal de fase de teste, né? A gente tem alguns síndicos que a gente libera para eles fazer os testes, validar para a gente, e assim que está validado, libera para os demais, né? Mas geralmente tem a demanda. A maioria das demandas que chegam para a gente entende que ela é boa e vai servir para o outro condomínio e vai aplicando. Basicamente o que eu falei no início, a ideia aqui não é ensinar ninguém a ser síndico, a gente não tem essa capacidade, né? Não é ensinar ninguém como fazer a manutenção do condomínio dele, mas é dar as diretrizes mínimas que ele possa fazer isso de modo mais veloz, com menos equipe e mais eficiente. Ok. Bom, então, agradecer a presença do Luiz Araújo, Vistopred, as informações estão dadas aí. Agradecer a presença do Ney, também a todas as informações que a gente podia dar, as demais eles estão à disposição. Agradecer ao nosso parceiro Sérgio Craveiro, a TV Síndico Online, que infelizmente hoje não pôde estar presente conosco, mas tem nos apoiado e tem feito com que todas essas informações cheguem a todo o país de uma forma bastante importante, né? A gente está à disposição, @engenharia-co é o nosso Instagram. Nós temos lá muitas informações relativas à inspeção predial, à manutenção predial e diversas outras informações que são bastante relevantes, né? Não só aos profissionais de engenharia, aos síndicos, gestores de condomínio, legislação, tem muita coisa lá que a gente também se coloca à disposição para qualquer dúvida, estar podendo trazer para vocês esses esclarecimentos. Então, mais uma vez, Ney, Luiz, muito obrigado pela atenção. A gente continua à disposição de todos. Um grande abraço e um bom final de noite para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Combinado. Obrigado, Maurício.